As pirâmides do Egito. Majestosas, imponentes, desafiando o tempo e a erosão por milênios. Elas se erguem no deserto como monumentos à engenhosidade humana, guardando mistérios que intrigam arqueólogos, historiadores e cientistas até hoje. Quando pensamos nessas estruturas colossais, somos tomados por perguntas. Quem as construiu? Como ergueram blocos de pedra que pesam mais que elefantes, sem usar guindastes ou tratores? E talvez a mais importante, por quê? O que levou uma civilização a dedicar tanto esforço e recursos para construir algo tão monumental? Preparem o cafezinho, porque hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das pirâmides do Egito e desvendar 10 fatos incríveis que talvez vocês não saibam. Da grande pirâmide de Gizé, guardiã da Esfinge, até os segredos ocultos em suas câmaras, vamos explorar a história, a ciência e os mistérios por trás dessas maravilhas arquitetônicas. Apertem os cintos, pois nossa jornada nos levará ao coração do Egito Antigo. As pirâmides não são apenas túmulos, elas são um testemunho da habilidade e do conhecimento dos antigos egípcios. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. E sua precisão de alinhamento com as estrelas ainda é um mistério que fascina os cientistas. Além disso, as técnicas de construção usadas continuam a ser estudadas e admiradas. Então, prepare-se para descobrir como essas maravilhas foram erguidas e os segredos que elas ainda guardam. Vamos começar nossa jornada pelo incrível mundo das pirâmides do Egito. Hollywood muitas vezes dá bola fora, e a ideia de escravos construindo as pirâmides é uma delas. As evidências arqueológicas apontam para trabalhadores qualificados, pagos e bem alimentados, tipo um mutirão da época. Esses trabalhadores viviam em vilas próximas às pirâmides, recebiam cuidados médicos e tinham ferramentas especializadas. Eles também tinham uma rotina diária bem organizada, e suas famílias participavam da construção. Documentos históricos mostram contratos e registros de pagamento, desmentindo de vez o mito de que as pirâmides foram construídas por escravos. Imagine alinhar uma estrutura gigantesca com os pontos cardeais, usando apenas as estrelas como guia. Os egípcios não só imaginaram como fizeram, com uma precisão de poucos centímetros. É como acertar um tiro de arco e flecha no escuro e ainda por cima fazer um golaço. Mas como eles conseguiram isso? Usando técnicas de construção avançadas e um conhecimento profundo de astronomia. Eles observavam o movimento das estrelas e marcavam posições no solo, criando um mapa estelar preciso. Com ferramentas simples, mas eficazes, eles cortavam e alinhavam os blocos de pedra com uma precisão impressionante. Hoje, usamos lasers e tecnologia avançada para conseguir algo semelhante, mas os egípcios fizeram isso há milhares de anos. A precisão e o conhecimento envolvidos na construção das pirâmides continuam a nos surpreender e inspirar até hoje. Esqueçam as pedras desgastadas que vemos hoje. As pirâmides já foram revestidas com calcário polido, tão brilhante que refletiam a luz do sol como espelhos gigantes. Imagina só a cena. Devia ser coisa de outro mundo. Esses blocos de calcário eram extraídos de pedreiras próximas e transportados até o local das pirâmides. Usando rampas e técnicas engenhosas, os egípcios conseguiram posicionar esses blocos com precisão. Estudos modernos mostram que o calcário polido tinha propriedades refletivas incríveis, quase como um vidro. Isso fazia com que as pirâmides brilhassem intensamente sob o sol do deserto. Infelizmente, a maioria desse revestimento foi removida ao longo dos séculos, mas a grandiosidade original ainda pode ser imaginada. Hoje, ao visitar as pirâmides, podemos apenas imaginar como elas eram em seu auge, brilhando como faróis no deserto. Capítulo 4. Um reinado de altura. A gigante de Gizé. Por quase 4.000 anos, a Grande Pirâmide reinou absoluta como a estrutura mais alta do mundo, um feito ainda mais impressionante considerando a falta de tecnologia moderna. É como se a gente construísse um prédio hoje que só fosse superado em altura daqui a quase 4.000 anos, imagina só. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída durante o reinado do faraó Khufu, também conhecido como Quéops, por volta de 2080 a.C. Originalmente, a pirâmide tinha cerca de 146,6 metros de altura,
mas hoje mede aproximadamente 138,8 metros, devido à perda de sua camada externa de pedras calcárias. A precisão com que foi alinhada aos pontos cardeais é impressionante, com um erro de apenas 0,05 graus. Milhões de turistas visitam a Grande Pirâmide todos os anos, maravilhados com sua grandiosidade e mistérios. À noite, a pirâmide ganha vida com espetáculos de luz e som, contando a história do Egito Antigo. A Grande Pirâmide é parte de um complexo maior que inclui outras duas pirâmides, várias mastabas e a famosa Esfinge de Gizé. A Esfinge, com seu corpo de leão e cabeça humana, guarda o complexo, e é um dos monumentos mais icônicos do mundo. A gigante de Gizé continua a fascinar e inspirar gerações, um verdadeiro testemunho da engenhosidade e ambição humanas. Capítulo 5. A enganosa Câmara da Rainha. A Câmara da Rainha é um enigma. Contrariando o nome, provavelmente não abrigava rainhas. Acredita-se que a Câmara da Rainha foi projetada para um propósito muito diferente. Alguns estudiosos sugerem que poderia ter sido um local de culto ou um espaço simbólico. Outros acreditam que poderia ter sido uma câmara de preparação para a alma do faraó. Sua função? Um mistério que nem o detetive Carlos Augusto resolveu. A Câmara da Rainha continua a intrigar e fascinar arqueólogos e historiadores ao redor do mundo. Capítulo 6. Gigantes de Pedra. Um quebra-cabeça logístico. Transportar milhões de blocos de pedra, alguns pesando toneladas por quilômetros. Como eles fizeram isso? Os egípcios dominavam a logística muito antes da Amazon. Eles usavam rampas, trenós e até sistemas de roldanas. Imagine a precisão necessária para alinhar cada bloco perfeitamente. É moleza ou quer mais? Além disso, a organização do trabalho era impressionante. Milhares de trabalhadores, cada um com uma função específica. A logística envolvida na construção das pirâmides é um verdadeiro quebra-cabeça que ainda fascina os estudiosos hoje. E pensar que tudo isso foi feito sem a tecnologia moderna. Incrível, não é? Capítulo 7. Pirâmides urbanas. As vizinhas esquecidas do Cairo. Esqueçam a imagem das pirâmides isoladas em um mar de areia. Elas estão mais para vizinhas da cidade do Cairo. Um elo tangível entre o passado e o presente. É como ter um sítio arqueológico no quintal de casa. Além das famosas pirâmides de Gizé, há outras menos conhecidas, como a pirâmide de Djoser em Saqqara. Esta pirâmide é considerada a mais antiga do Egito, construída por volta de 2130 a.C. Outra pirâmide fascinante é a pirâmide curvada em Dashur, conhecida por sua forma incomum. Estas pirâmides oferecem uma visão única da evolução da arquitetura egípcia. E não podemos esquecer a pirâmide vermelha, também em Dashur, que é a terceira maior do Egito. Visitar essas pirâmides é como fazer uma viagem no tempo, explorando a rica história do Egito, além das atrações mais conhecidas. Capítulo 8. Passagens secretas e enigmas ocultos. As pirâmides são como um labirinto gigante, repleto de passagens secretas, câmaras escondidas e mistérios ainda por desvendar. Quem sabe o que mais se esconde sob a areia? Só faltava ter um mapa do tesouro, estilo mapa da Urca. Capítulo 9. Mensagens nas estrelas. Matemática e mistério. A precisão matemática das pirâmides é impressionante. Seriam elas um código, um calendário astronômico ou apenas uma demonstração da genialidade dos arquitetos? Parece até que os caras tinham um GPS ancestral, né? Capítulo 10. Revelando o passado. Novas descobertas. As pirâmides nunca param de nos surpreender. Novas tecnologias revelam segredos ocultos há milênios, mostrando que ainda temos muito a aprender com o passado. É como desvendar um novo segredo a cada capítulo da novela. E aí está, 10 fatos incríveis sobre as pirâmides do Egito. De maravilhas arquitetônicas a enigmas matemáticos, esses monumentos continuam a cativar nossa imaginação e a desafiar nossa compreensão. As pirâmides são uma lembrança de que, mesmo em um universo vasto e misterioso, a busca humana por conhecimento e significado é atemporal. Qual desses fatos te deixou mais intrigado? Compartilhe nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais jornadas cósmicas como esta. Até a próxima!